E isso tem a ver aí também com o compartilhamento, né, dos dados, né? Isso aqui é um ponto muito importante e é uma situação de risco, tá? Porque geralmente, né, pode haver aí o compartilhamento dos dados com fornecedores, esse sistema que o Cláudio falou, né, que pode aí ajudar, né, a igreja a organizar, né, o seu dia a dia, né, a manter esses cadastros, né, ele é um fornecedor. Então, as informações não estão sendo armazenadas na igreja, estão sendo armazenadas no sistema, que não é hospedado na igreja, é hospedado em outro lugar e pode muitas vezes ser hospedado em outro país. E aí, esse é um ponto importante porque o tratamento de dados pessoais em outro país só pode acontecer, né, com a autorização do titular, tá? Em alguns casos, tá? Então, veja que a ocorrência de compartilhamento indevido, às vezes até sem um contrato, né, é uma situação de risco, é uma violação dos direitos dos titulares, né? E aí a gente tenta, os fornecedores aí se enquadrariam como operadores, né? Que são aí as empresas que fazem uma parte do tratamento de dados pessoais para as igrejas, né? Então, a gente tem também outros tipos de compartilhamentos que precisam ser regulamentados, como o Cláudio lembrou aí, das pastorais, né? Das ações sociais, das parcerias, né, com movimentos, com coletivos, né, dependendo da igreja, dependendo da organização, usa um nome diferente, né, das comunidades. Então, esse compartilhamento de dados não pode ocorrer sem a autorização também do titular, das pessoas físicas envolvidas. Então, veja que são situações de risco que são muito comuns, né? Aí temos aí também algumas questões relacionadas à segurança da informação que tem a ver aqui com o armazenamento seguro, né? Armazenamento seguro é uma medida de segurança da informação, né? Mas aí a gente também tem aí questões de acesso remoto, o uso de dispositivos próprios, né? Ou seja, a igreja tem os computadores, os dispositivos, né, que a servem. Porém, as informações, os dados pessoais podem estar transitando em dispositivos que não pertencem à igreja. E aí, como que a igreja, né, vai gerir isso, né? Isso pode? Eu posso, o meu voluntário que me ajuda lá, ele pode ter uma cópia da lista dos doadores no celular dele, por exemplo, né? Isso é uma violação dos direitos, porque o voluntário não é a igreja, né? O voluntário poderia até ter um dispositivo que armazene esses dados se esse dispositivo for da igreja, né? Ou se esse dispositivo obedeça aí a uma política de segurança da igreja, né? Você pode até usar, né? O voluntário pode até usar o aparelho dele, né? É até uma forma dele ajudar, dele contribuir, só que aí aquele dispositivo ele tem que tomar algumas medidas de segurança para não colocar em risco os dados pessoais envolvidos ali, tá? E outro ponto importante também é o atendimento dos titulares, que é aquela questão lá que a gente falou na tela anterior, né? Os titulares têm o direito de ser atendidos. Se ele perguntar se vocês têm dados pessoais deles, vocês têm que responder, né? Vocês têm que estar aptos a responder, né? Doutor Júlio, Sim, Cláudio. aproveitar fazer aqui um acréscimo. O doutor Júlio comentou agora aspectos fundamentais que envolvem o risco. E cabe a você, líder religioso, por força até do Código Civil, né, doutor Júlio? Artigo 1011, você como administrador desse templo, dessa igreja, você deve ter um cuidado e a diligência. Tá? Observe bem, cuidado e diligência. Então não dá para ser omisso nesse assunto, por força até do Código Civil e da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que atrairá uma responsabilização, né, doutor Júlio? Então, aquele que não cumprir ou não fizer cumprir a lei,
o controlador responderá, né, por força lá dos artigos 42, e o seu operador também, o escritório de contabilidade, a empresa de software, enfim, o seu voluntário, o seu ministro. Imagine aquele que atende lá na secretaria paroquial ou na secretaria do templo, né, que tem lá os registros, os dados dos dizimistas, dos contribuintes, né, passear toda essa planilha aí lá no WhatsApp do seu colaborador, do seu ministro. Como o doutor Júlio disse, pode transitar, mas tem que ter políticas disciplinando exatamente esse tratamento de dados, tá bom? Então, acho que algumas ideias. E aqui, doutor Júlio, convém lembrar que um outro princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos traz 11 princípios que o controlador tem que observar. E quem é o controlador? É a igreja. Um dos princípios aqui que o doutor Júlio comentou agora é em relação ao princípio da segurança. Exatamente isso que cabe ao controlador, por meio do seu representante legal, né, que seria o presidente, enfim, normalmente é o presidente, ele deve zelar, né, junto com a sua equipe, com o seu comitê, enfim, a questão do princípio, atender o princípio da segurança. Mas aqui, doutor Júlio, chamar a atenção de um princípio, que às vezes passa batido aqui na nossa análise, que é o princípio da não discriminação. Vou enfatizar, princípio da não discriminação. O que significa isso? O tratamento dos dados, né, vamos imaginar uma determinada corrente religiosa que quer saber, né, a origem daquele fiel, é de outra religião, não é de outra religião? Isso não poderá ser utilizado, né, doutor Júlio, para discriminar. Olha o que a lei, é claro, dos mandamentos da Constituição Federal, etc, etc, mas a lei, ela carimba ali no artigo 6º, inciso 9, dentre esses 11 princípios, o princípio da não discriminação, ou seja, ao realizar esse tratamento desses dados, eu não posso utilizar para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, acho que é um campo também onde o líder religioso tem que ficar muito atento, não utilizar aquela massa de dados, aquele banco de dados, para promover ou permitir que promovam a discriminação dos titulares que lá transitam com seus dados, tá? Tem outros princípios também, não vamos cansá-los com isso, mas dê uma olhadinha. Às vezes a gente esquece, né? Só lê o artigo, né, Júlio? Esquece dos princípios. E o princípio tem uma hierarquia maior, tá? Os casos concretos, o juiz, ele se pauta pelos princípios e também pelos artigos, tá? Mas a gente às vezes esquece que os princípios e fundamentos são essenciais na aplicação da lei se houver alguma infração a ela, né, doutor Júnior?